Maravilhoso, então temos conexões no mundo inteiro e vamos explanar tudo para vocês, a gente vai abrir, porque nenhum conhecimento deve ser retido, todo conhecimento deve ser divulgado, espalhado e nós vamos fazer exatamente isso aqui, o que nós recebemos vamos mostrar em primeira mão a vocês. Mas antes de começar esse caso, eu quero falar que obviamente a televisão americana, né, tem os programas dele lá, o Good Morning America, e quem conhece lá sabe que a mídia é americana, tudo que a gente vê no Brasil, geralmente, os padrões são copiados. E eu quero falar de um rapaz que é da Segurança Nacional ali, que é o John Kirby, e ele foi dar uma entrevista num excelente programa americano em que uma jornalista ficava perguntando para ele: nós somos o país que investe mais de 860 bilhões, eu falei bilhões, em defesa, perguntando para o chefe da defesa americana o que ele tinha a falar sobre essa invasão dos drones. E ele mesmo falou: nós não sabemos. Resumindo, ele deu uma entrevista enorme lá. Na Fox News. Eu tô resumindo para vocês que o chefe da segurança, que mexe, se for transferir para reais, é trilhões, né? Se a gente pegar esse dinheiro. Então, todo mundo sabe que os Estados Unidos é a maior potência bélica do mundo, disparado. O exército americano tem um orçamento infinitamente superior ao da NASA, isso já foi muito falado, não é? Então, ele falou que não sabem. Não contente com isso, nosso presidente, não, o próximo presidente dos Estados Unidos, que é o Donald Trump, o atual é o Biden, que ele já ganhou, então ele vai assumir. Ele foi questionado pela televisão também sobre isso. E ele disse com todas as letras que o exército americano sabe o que está acontecendo, que sabe de onde decolam esses drones, de onde eles vão pousar, só que eles não querem falar o porquê. Existe uma interrogação. Então, o próximo presidente dos Estados Unidos, que é o Donald Trump, já falou que ele não quer falar sobre esse assunto. Então, existe um mistério. Ele falou da boca dele. Não foi inteligência artificial, foi vinculado em todos os meios. Vocês podem pesquisar aí onde vocês quiserem, Instagram, YouTube ou na própria TV aberta, que vocês vão ver esse depoimento do Trump. O exército sabe o que está acontecendo, mas não quer revelar. Aí eu jogo essa peteca pegando fogo pro Alexandre Sherminator, que tem esse áudio exclusivo, que muitas pessoas da mídia brasileira vão começar a copiar, inclusive, né, que já fizeram muito isso, né, falando que é deles, mas saiu daqui no Paranormal Experience. Tá, eu só queria pedir pro Gabriel colocar a foto do John Kirby aí, que é essa autoridade americana, tá? Por que ele é importante? Porque ele trabalha no Pentágono, tá? Então eu tô pegando até ele aqui, ó. Ele é coordenador de comunicações estratégicas de segurança do Pentágono, tá? E ele falou uma coisa que é muito importante, que vai corroborar com o áudio que a gente vai mostrar hoje aqui. Que é o quê? Primeira coisa importante, essa tecnologia não é de outros países inimigos dos Estados Unidos. Rússia e China, vamos ser bem... ou outros, ou Irã, ou Coreia do Norte, enfim, tá? Por que isso é importante? Porque este secretário de comunicações de segurança americano está tentando tranquilizar as pessoas para que elas entendam o seguinte: olha, nós não sabemos o que é, mas sabemos que não é de um país inimigo e hostil aos Estados Unidos. Isso é uma coisa importante. Muito, já pontuou ali. Por que é importante? Porque significa que o próprio Pentágono está tentando acalmar os ânimos. Eles não dizem o que é, certo? Eles não falam o que é, mas eles falam o que não é. Isso é importante. Então, sempre se atentem a isso. Toda vez que vier uma comunicação oficial do governo americano, né, ou das órgãos de segurança, é interessante entender o que eles estão falando que não é. Inclusive o Trump, complementando isso, fala que também não é um ataque direto, seja do que for, porque senão eles já teriam atacado. E eu concordo com ele, porque quem vai atacar não fica ensaiando um ataque. Ele vai lá, ataca e vai embora. E é importante entender o seguinte também. Quando o John Kirby, que é esse que está aqui, ele foi confrontado pela repórter da Fox News,
Ela perguntou, por que vocês não estão abatendo, Sim. atacando com mísseis, derrubando esses objetos? E ele diz assim, não há perigo. Horas. Se eles não sabem o que é, como é que eles podem garantir que não há perigo? E que não é hostil? Percebe que tem uma coisa na entrelinha aí, meu querido guru? E aí a gente vai escutar um áudio, que é um depoimento, de um informante que a gente tem. É um informante exclusivo. Incrível. Ele se apresenta como ex-militar. A gente conversa com esse informante já há alguns meses. Mas ele nunca autorizou que a gente revelasse ele e que a gente usasse o texto, o depoimento dele direto aqui no programa. Dessa vez ele autorizou. Eu pedi, eu perguntei, eu falei, posso colocar o seu depoimento direto no programa? Daí ele falou, dessa vez eu autorizo. E para deixar claro, aí o Ale que fez essa negociação, eu já vou perguntar. Obviamente que ele falou em inglês. E vocês vão ouvir em português com uma voz meio apatolinada de inteligência artificial. Não é direto do cara, só para todo, porque senão, oi, que voz é essa? Não sei o que. Óbvio que não, né? Então a gente não tá fazendo a voz dele no programa. O Ale colocou num translator lá, num transcodificador, e ali saiu aquela voz de inteligência artificial, mas ponto a ponto, vírgula a vírgula, igual ao que ele falou. Só que, para ficar mais fácil, como o programa é em língua portuguesa, fica mais gostoso do que ouvir em inglês. Aí as pessoas iam ter que sair correndo atrás de tradução. Então, só para deixar isso claro. É isso aí. Então, com esse nosso informante, a gente conversa com ele por e-mail e, às vezes, ele aparece no WhatsApp. Muito raramente ele aparece no WhatsApp, mas por e-mail funciona. Uhum. Então, a gente manda lá. Eu mando para ele, eu perguntei para ele. Ele usa um nome, um codinome, que é Harkin. Harkin. É o nome que ele usa, Harkin. Tá? E eu mando lá, normalmente quando a gente tem alguma dúvida, eu mando um e-mail e pergunto, eu falo assim, Dear, né, querido Harkin, você poderia dar o seu parecer, a sua opinião sobre o que você acredita que está acontecendo no caso dos UFOs e dos drones de Nova Jersey? Aí normalmente ele leva alguns dias, às vezes ele leva uma semana para responder, mas ele responde, né? E aí nesse caso ele respondeu, eu falei, olha, eu queria que você, por favor, mandasse então um texto com a sua versão oficial, com o seu statement, tá? E quem é esse Harkin? Diz ele já entrou em contato com a gente alguns meses atrás, diz ele que é um ex-militar americano aposentado, já há alguns anos, e que ele se dedica hoje, ele virou um pesquisador, ele meio que virou um ufólogo, virou um pesquisador, e ele acompanha e monitora esses eventos no mundo todo, mas que ele viu muitas coisas durante esse período em que ele foi militar, tá? Então o que acontece? Eu criei uma imagem, pode colocar na tela a imagem, que também não é a verdadeira imagem, antes Isso. que falem e procurem, eu procurei ele, não achei. Pode pôr, bota a imagem aqui na tela. Eu criei essa imagem na inteligência artificial, ficou uma imagem bonita. Ficou. De um general, né, mais sênior, de terceira idade, assim. Eu não sei qual é o ranking de patente dele, eu não sei se ele é um ex-militar de alta patente, não sei nada disso, mas eu criei para ilustrar. Ele só diz que é um ex-militar. Legal. Tá? Aí a gente vai ouvir, então, um áudio que foi gerado a partir do texto que ele nos mandou por e-mail. Ele mandou em inglês. Eu traduzi e coloquei na inteligência artificial para dublar. Então vocês vão ouvir uma dublagem na íntegra do que foi falado. Do texto que foi falado. Perfeito. Tá bom? E aí vocês podem tirar suas próprias conclusões. Mas, o que eu posso dizer sobre isso? Ele diz também que ele conversa com outras agências de comunicação e mídia nos Estados Unidos e que em breve, vocês podem ficar atentos. Então, que dia é hoje, Guru? Que dia que está sendo exibido esse programa? Não sei, vamos ver. Acho que vai ser exibido. Quinta-feira. Acho que vai ser exibido na sexta. Na sexta. Tá, vamos ver. Então, sexta-feira é dia 20. Tá? Então, vamos deixar registrado aqui, ó. Dia 20 de dezembro, a gente está trazendo esta informação, esta versão dos fatos. Ele diz que já enviou esta mesma versão com provas. Ele mandou alguns materiais para nós que ele pediu para não revelar. Ele mandou alguns documentos, alguns PDFs, algumas imagens que ele pediu para não revelar. O texto ele falou que pode ser revelado.
Então a gente vai revelar aqui. O que vai acontecer? Essa versão que a gente está apresentando aqui agora, provavelmente vai começar a aparecer na mídia americana daqui a alguns dias. O que é o legal dessa história? Que acredito que nós vamos ser os primeiros a revelar esta versão dos fatos. Tá? Provavelmente essa versão será massificada nos próximos dias. Então lembrando, hoje é dia 20 de dezembro de 2024. Tudo que vier depois disso foi essa nossa mesma fonte que revelou e aí está sendo reverberada na grande mídia, na grande imprensa. Vamos ouvir então o áudio, que é uma dublagem feita por inteligência artificial em cima do texto final que o Harken nos enviou. Tá bom? Vamos ouvir então? Vamos lá. Podem chamar de Harken. Fui um oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos até alguns anos atrás. Hoje, dedico meu tempo a estudar fenômenos que a maioria dos cidadãos prefere ignorar ou classificar como fruto de imaginações férteis. Chamados de drones, ou conhecidos como UFOs, nas últimas semanas têm cruzado os céus de New Jersey e outras regiões do país. Eu sei que vocês viram as imagens circulando na imprensa e na internet, aquelas luzes estranhas cortando o ar em padrões não convencionais, manobras impossíveis de serem executadas por aeronaves comerciais ou mesmo por caças de última geração. Muitos de vocês se perguntam, seriam esses objetos de outro mundo? Tecnologia inimaginável desenvolvida em hangares secretos? Bem, a verdade, meus amigos, é mais complexa do que um simples sim ou não. Durante meus anos no serviço militar, tive acesso a informações classificadas que muitos considerariam irreais. O governo americano não apenas encontrou artefatos alienígenas ao longo das décadas, mas também teve contato direto com raças extraterrestres dispostas a uma espécie de troca tecnológica. Sim, houve acordos, barganhas seladas fora da vista do público. Negociações silenciosas que renderam à nossa nação fragmentos de ciência que sequer compreendíamos completamente. Aqueles objetos voadores que vocês estão vendo agora, alguns capturados por câmeras amadoras, outros por drones de vigilância e até por satélites civis, são, em grande parte, resultado de engenharia reversa de material alienígena. O programa secreto americano vem testando essas naves há anos, ocultando-as sob projetos fictícios e operações de fachada. O que vocês testemunharam nas últimas semanas não é mero acaso, é um teste deliberado, quase um experimento social. Eles querem avaliar a reação do público, a capacidade do cidadão comum de digerir algo tão incrivelmente distante do nosso paradigma tecnológico. Também estão de olho na resposta das forças de segurança de nível mais baixo, homens e mulheres fardados que ainda desconhecem o verdadeiro alcance do que se esconde nos hangares secretos. É um estudo sobre o fator psicológico, sobre até onde a mente humana pode se expandir para compreender o desconhecido. Para cada OVNI filmado, há pelo menos outros 6 que permanecem ocultos, camuflados por tecnologias de invisibilidade, drones de guerra eletrônica e estratégias de desinformação. Esses 6 invisíveis são a verdadeira ponta da lança. Modelos mais avançados, réplicas mais fiéis ao maquinário extraterrestre. O que vocês veem é apenas a superfície, a fachada cuidadosamente escolhida para provocar discussão, medo, curiosidade. É um jogo de xadrez psicológico em que nós, meros espectadores, somos as peças menores, desviando a atenção do verdadeiro tabuleiro de operações. Me chamem de louco, chamem minha fala de fantasia conspiratória. Estou ciente de que isso soa absurdo, mas saibam, não procuro convencer ninguém. Já estou longe das obrigações de jurar segredo, de manter a linha oficial. Quero apenas compartilhar o que meus olhos já viram, o que meus ouvidos escutaram sussurrado em corredores sem janelas. Estamos diante de uma virada de chave na nossa compreensão do cosmos. Essas máquinas não apenas cruzam os céus, elas atravessam a fronteira do nosso entendimento, nos convidando, de certa forma, a evoluir mental, espiritual e tecnologicamente. Não se enganem. O exército não irá abater, nem sequer tentará derrubar esses objetos voadores. Por quê? Porque se trata de tecnologia proprietária dos Estados Unidos, desenvolvida a partir de acordos e trocas que se mantêm nas sombras. Essa é a prova mais contundente das minhas afirmações. Nenhuma nação soberana permitiria tão passivamente que objetos não identificados cruzassem seus céus impunemente, sobrevoando cidades e gerando questionamentos. E prestem atenção ao comportamento das autoridades e dos órgãos secretos que têm conhecimento da agenda.
Eles manterão uma calma estudada, uma tranquilidade quase perturbadora. Diante dos repórteres mais agressivos, vão encolher os ombros, oferecer sorrisos amarelos, forçar um ar de desdém. Podem até ridicularizar a situação, fingindo-se desinformados, assumindo publicamente uma posição patética ao dizer que não sabem do que se trata e que estão diante de um fenômeno inexplicável. É uma estratégia, a negação da própria razão de ser das agências que, em teoria, existem para garantir a segurança nacional. As informações que possuo indicam que o projeto está intimamente ligado ao desenvolvimento de drones não tripulados, equipados com sofisticados sistemas de camuflagem que os tornam virtualmente invisíveis aos sensores convencionais. Esses aparatos utilizam algo que se poderia chamar de energia do ponto zero para criar uma bolha externa, um campo envolvente capaz de manipular as flutuações quânticas do ambiente eletromagnético. Dessa forma, reduzem ao mínimo a resistência atmosférica e a influência da gravidade, permitindo manobras e acelerações que desafiam a física que conhecemos. Em outras palavras, esses dispositivos não estão apenas flutuando, estão literalmente redefinindo as leis que julgamos infalíveis. A operação é conduzida por inteligências artificiais militares de última geração, desenvolvidas sob segredos rígidos. A missão dessas IAs não se limita a voar sem serem detectadas. Elas mapeiam rotinas humanas em múltiplas camadas, criando padrões comportamentais, detectando fluxos de vida. Ao analisar minuciosamente o cotidiano de cidades, bairros e comunidade, essas inteligências constroem uma espécie de cartografia preditiva do comportamento humano. Tudo isso tem um nome: controle. Imagine a imensa base de dados que está sendo compilada, horário em que acendemos a luz, a frequência com que visitamos mercados, o padrão de deslocamento para o trabalho, as rotas de lazer, os sinais de rádio que consumimos, as crenças religiosas, etc. Tudo isso é coletado e analisado em tempo real. A partir desse imenso lago de informações, a máquina não apenas entende a nós, mas pode também induzir mudanças. Essa é uma ferramenta de engenharia social em escala jamais vista, um laboratório vivo no qual a fórmula da realidade é constantemente reescrita, testada e ajustada. Induz-se falha em uma rede elétrica de um shopping, por exemplo, confunde-se a mídia, observa-se a reação, registra-se a mudança no padrão de consumo ou na crença religiosa de um grupo. Cada movimento torna-se um dado precioso, um passo a mais na criação de uma matemática do controle humana. Assim, a população se torna um grupamento de números, gráficos e estatísticas, prontas para serem manipuladas pelos detentores dessas tecnologias. Deixem-me dizer o que ocorrerá a seguir. Primeiro, eles começarão a direcionar a narrativa, alegando que a origem desses drones é marinha, que emergem dos oceanos e se aproximam pelas costas oceânicas. Esse artifício serve para desviar o foco das bases em terra firme e das instalações subterrâneas espalhadas pelo território. É um estratagema clássico, criar um novo palco, deslocar a atenção do público e da imprensa para o mar, um ambiente mais difícil de investigar e menos acessível ao cidadão comum. Depois, naves maiores aparecerão próximo às costas do ZEUA, pairando imóveis por dias, sem emitir ruído, calor ou vibração. Permanecerão estacionadas a cerca de 700 metros da margem, afastadas o suficiente para não gerar pânico imediato, mas próximas o bastante para causar impacto visual e psicológico. Em seguida, os militares virão a público afirmar que essas naves não são hostis e que mantêm um contato próximo e cooperativo com elas. Nesse ponto, a mensagem se tornará clara para o resto do mundo. Os Estados Unidos estão alinhados com uma força tecnologicamente superior, seja real ou encenada, e o recado para as nações adversárias é cristalino. Há um arsenal de conhecimento além do humano ao lado de Washington. É uma espécie de manifesto silencioso, um tabuleiro de xadrez no qual peças invisíveis se movem conforme a estratégia geopolítica. Não se trata da chegada de uma nova civilização extraterrestre, nem do contato em massa que muitos sonharam nos fóruns conspiratórios. Estamos, isso sim, testemunhando um grande espetáculo de tecnologia americana, fruto de décadas de estudos, engenharia reversa e, quem sabe, parcerias obscuras com inteligências exteriores ao nosso planeta. É como se estivéssemos na aurora de uma nova corrida armamentista, mas desta vez influenciada abertamente por conhecimentos que não nasceram na nossa civilização. Tudo isso tem um componente mais profundo, meus amigos, que ultrapassa a mera manipulação política.
É um teste de compreensão da mente humana, um desafio existencial. Estamos sendo pressionados a transcender nossa visão limitada daquilo que chamamos de ordem mundial. Ao se acostumar com essas naves, ao aceitar sua presença e integrá-las na nossa psique coletiva, a sociedade talvez seja impulsionada a um novo patamar de consciência, de entendimento do que significa ser parte de um universo repleto de inteligências distintas. Mas não se iludam, a manipulação é real, a camuflagem é densa e a verdade oficial jamais será entregue em um pacote simples. Acredito, porém, que aqueles que enxergam além da cortina de fumaça perceberão o momento histórico em que vivemos. É o despontar de uma era em que as fronteiras entre o que é humano, o que é alienígena e o que é política estratégica se misturam em um complexo de intrigas e manipulação. Isso é tudo que posso dizer, por ora. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O resto, meus amigos, é silêncio daqueles que querem nos manipular.